Olá, boa noite. O Dia do Índio foi lembrado em sessão especial nesta quinta-feira no plenário do Senado. O senador que presidiu a sessão condenou os cortes no orçamento da União que trazem prejuízos às comunidades indígenas. As demarcações e fiscalização das terras indígenas e proteção dos povos indígenas isolados cortaram 48%, ou seja, demarcação zero. Reivindicações vieram dos índios, do ativista Marcos Terena e de Maíra dos Santos Tapuia, formada em medicina na Federal do Tocantins. A nossa voz seja mais ouvida dentro da universidade, para que o conhecimento que levamos para dentro da universidade seja ampliado. Nós precisamos ser ouvidos e atendidos. Termos um índio de verdade na presidência da FUNAI. Qual o problema? Nós temos índios muito mais preparados para conduzir não só os direitos indígenas, mas também a soberania do nosso Brasil. Em tempos de xingamentos, ofensas e difamações, Terena deu uma aula de civilidade, recortando os tempos em que, em plena ditadura, lideranças indígenas dialogavam com as autoridades do país. Enfrentando os estrategistas militares lá no Palácio do Planalto. Nunca tivemos medo deles, mas eles tinham medo da gente, parece. Mas sempre respeitamos, porque a autoridade do Brasil tem que ser respeitada, homem, mulher, qualquer que seja. Assim aprendemos a respeitar as nossas autoridades nas nossas aldeias. Autocríticas e propostas vieram dos senadores que falaram da tribuna e do representante do Ministério Público Federal. Representam o nosso presente e a garantia de seus direitos indisponíveis é dever do Estado e não liberalidade, incluído, entre outros, o direito à demarcação de suas terras, de reconhecimento de sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, bem como a saúde e a educação escolar diferenciadas. Hoje, certamente, nossas escolas estão cheias de meninos e meninas pintadinhos como índio, vestidos como índio, sem saber o significado daquilo. Porque a lei não é para isso, a lei é para estudar a fundo a cultura, que é para compreender, para ver se muda a atitude. Só muda a atitude se compreender. Aqui nós temos parlamentares que defendem a causa indígena, mas não são escolhidos, não são eleitos pelos povos indígenas. E a gente precisa construir, senador Telmário, essa possibilidade de introduzirmos mecanismos constitucionais para que os povos indígenas, que já representam 1 milhão de pessoas no país, tenham definitivamente uma representação no parlamento escolhido por eles. A Comissão de Relações Exteriores aprovou o nome indicado para o futuro embaixador do Brasil na Coreia do Sul. Na mesma sessão deliberativa, os senadores aprovaram 2 acordos de troca de informações relativos a tributos. Um deles com o Reino Unido e Irlanda do Norte e o outro com a Confederação da Suíça. Com a aprovação dos 2 projetos de decretos legislativos, o Brasil poderá trocar informações sobre tributos com a Suíça, o Reino Unido e a Irlanda do Norte. Na outra parte da reunião, os senadores da Comissão de Relações Exteriores fizeram perguntas ao diplomata Luiz Henrique Sobreira Lopes, indicado para embaixador brasileiro na República da Coreia. Hoje temos um marco jurídico importante, com dezenas de acordos entre os 2 países nas mais diversas áreas, comercial, cultural, turismo, enfim, ciência e tecnologia. Aprovado por 12 votos a 1, Sobreira Lopes ainda terá que ser submetido a uma outra votação no plenário do Senado. Um novo índice de correção das dívidas dos estados com a União e a compensação urgente por receitas perdidas nas unidades da federação com os incentivos às exportações. Foi o que pediram participantes de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos sobre a carga tributária brasileira.
Para ajudar a diminuir a dívida dos estados, os participantes pediram que o Congresso Nacional regulamente com urgência o dispositivo que compensa os estados pelas perdas de arrecadação devido a incentivos a exportações. Atualmente, 3,9 bilhões de reais por ano são repassados para todas as unidades da federação. É muito reduzido, ele é inferior à perda do Rio Grande do Sul, só para ter um dado, ele corresponde a aproximadamente 10% das perdas dos estados. A questão, ocasionada pela Lei Candir, já foi decidida no Supremo Tribunal Federal, que deu prazo até agosto deste ano para os parlamentares criarem uma nova regra de repasse. O mínimo que a gente espera é que haja um encontro de contas entre Lei Candir e a dívida dos estados. Isso, em alguns casos, iria reduzir drasticamente o valor a pagar, e em outros até quitaria a dívida. Para os participantes, nos últimos anos, desonerações por um lado e o avanço da tributação da União sobre o consumo por outro, tiraram ainda mais receitas dos estados, o que aprofunda a divisão desigual do que é arrecadado. Enquanto União e município ganharam parcela desse bolo da arrecadação, os estados perderam. Então, não é por outra razão que nós vemos ao longo dos anos a situação dos estados se dificultando, porque as nossas obrigações, elas continuam, na prestação de serviços públicos e elas aumentam, mas a nossa participação no bolo da arrecadação, ela se reduziu. O presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados diz que apenas um novo pacto federativo e uma reforma tributária poderão melhorar as contas dos estados, que hoje sofrem para manter os serviços devido às restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Os investimentos caíram aí praticamente a metade dos últimos anos, os investimentos dos estados. E quando você pega em 2015, 2016 e reduz a metade, você começa a criar uma pequena crise dentro da crise. Você começa a investir menos, aí porque investe menos você vai ter também menos arrecadação, aí tem menos arrecadação prejudica a RCL e todos os outros índices vão se multiplicando. Os participantes defendem mudanças nos índices de correção da dívida dos estados. A proposta é trocar o IGPDI pelo IPCA e já existe um projeto de lei no Senado para isso. Essa conta, por esse projeto, no caso que estou exemplificando do Rio Grande do Sul, fica quitada, aquela mesma que já estava lá liquidada em 96, seria quitada agora, em 1º de maio de 2013, e o estado do Rio Grande do Sul teria um crédito de 8 bilhões de reais do que já pagou a mais. Faremos aqui uma moção, enfim, um ofício que nós vamos dirigir aos senadores no sentido de que esse projeto seja colocado em pauta. A comissão mista sobre a medida provisória 820 se reuniu hoje pela 5ª vez para definir medidas de assistência aos imigrantes venezuelanos no país. A audiência pública foi presidida pelo senador Paulo Paim e pela vice-presidente e deputada Bruna Furlan. A MP 820 pretende estabelecer normas emergenciais para os imigrantes aqui no Brasil e é voltada à proteção de estrangeiros que se refugiam no país para escapar de crises humanitárias. É buscar justamente naturalizar o dever de atendimento contínuo àqueles que buscam a acolhida. E isso leva, claro, a coordenação de esforços. Não é somente, senador, aquilo que eu denomino da chamada política band-aid. Tem um pequeno, tem um corte, às vezes um corte grande, como o caso, e se coloca um band-aid, é necessário que haja uma solução contínua. Um dos casos prioritários é o da fronteira de Roraima com a Venezuela, conforme explica esse participante do Grupo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Defensoria Pública da União. A DPU vem desde 2016 atuando nessa questão migratória venezuelana, porque na verdade a migração no estado de Roraima ela sempre foi uma realidade, mas o fluxo, esse quantitativo de venezuelanos, ele se intensificou a partir do 2º semestre de 2016. Somente na capital de Roraima, Boa Vista, os venezuelanos abrigados já correspondem a mais de 10% da população, de acordo com a Prefeitura Municipal. Como sujeitos da história da migração e deslocamento narram
esse processo. Isso é muito importante para a construção de políticas públicas e para desconstruir tipologias e preconceitos que, porventura, surjam no processo. A diretora do Instituto de Migrações e Direitos Humanos fala da importância da sociedade na ajuda desses migrantes. E hoje, na paróquia da Consolata, em Boa Vista, onde nós temos também a nossa sede, mas junto com a diocese, todos os dias é fornecida jantar para mais de 1.200 migrantes. Só para dizer assim, que a sociedade civil está muito envolvida, muito ciente também do seu papel e quer colaborar não apenas nessas ações emergenciais que são necessárias, são fundamentais, mas também em políticas mais consistentes. A expectativa do mercado é que o Brasil cresça cerca de 3% este ano, mas a queda dos juros para o consumidor e a geração de empregos ainda são os grandes desafios. Veja na coluna Salão Nobre com a jornalista Glauciene Lara. No ano passado, o Brasil cresceu 1% após 2 anos de recessão. Em entrevista ao programa Salão Nobre, o líder do PSDB no Senado, Paulo Bauer, disse que o país está em processo de recuperação da confiança dos investidores. A expectativa para este ano é que o Brasil cresça entre 2,5% e 3%. Se isso acontecer, Bauer acredita que será uma prova de que a política econômica do governo Temer foi bem sucedida. Mas ele reconheceu que ainda há grandes desafios para este e para o próximo presidente da República. Primeiro, a queda da taxa de juros definida pelo Banco Central, que ainda não chegou ao consumidor. Em segundo lugar, a recuperação econômica não foi capaz de gerar empregos com carteira assinada. No ano passado, eles diminuíram 2%, enquanto o mercado de trabalho informal cresceu 5,7%. E o problema dos postos sem carteira assinada é que, além de não ter direitos trabalhistas, o salário é, em média, 44% menor. O efeito de ações e de decisões econômicas nunca é instantâneo. A prioridade das prioridades deve ser a geração de empregos. E com certeza é isso que as pessoas vão buscar no debate eleitoral, né? Uma resposta para essa questão. O líder do PSDB no Senado também fala sobre as eleições deste ano. A entrevista completa com o senador Paulo Bauer você assiste hoje no programa Salão Nobre, depois do argumento. Mesmo no país com a maior quantidade de água doce no mundo, nós já convivemos com a escassez. Nas grandes cidades, o racionamento, antes considerado uma possibilidade distante, tornou-se provável ou parte do cotidiano. O que cada um de nós pode fazer pela preservação da água? Acompanhe agora o último episódio da série produzida pela TV Senado. Em pouco mais de 3 décadas, a população de Brasília e entorno saltou de 1,5 milhão para 3 milhões de habitantes. A demanda pelo saneamento básico aumentou e tornou evidente a falta de planejamento. O Distrito Federal hoje ele tem uma condição de vanguarda se a gente for falar em saneamento. Nós conseguimos atender hoje 98% da população com água tratada, chegando em suas torneiras, e de todo o esgoto, 100% dos esgotos coletados são tratados. Numa das estações de tratamento de Brasília, Lucilene explica para a nossa equipe cada uma das etapas do processo, da chegada do esgoto contaminado por muitos tipos de germes até a devolução da água limpa, mais de 90% filtrada, ao meio ambiente. Um exemplo ainda distante para um país chamado Brasil. Apenas 55% dos brasileiros, ou seja, pouco mais da metade, têm o seu esgoto tratado de forma adequada. Os efluentes dos 45% restantes acabam caindo nos rios e mares, o que traz problemas para a saúde, meio ambiente e também para o abastecimento de água das grandes cidades. Para você conseguir fazer o tratamento desse rio, desse manancial, para poder disponibilizar para a população como água potável, o custo seria tão alto que se torna inviável. Você tem um exemplo? Sim, eu posso citar como exemplo o rio Tietê.
Tratar água para consumo humano custa caro e quanto menor a contaminação do líquido captado no reservatório, maior a economia de recursos públicos, ainda mais em época de racionamento. Uma lição que aprendemos na visita a este posto da Companhia de Abastecimento. Nós temos uma barragem que fica na BR-070 mesmo, é uma barragem de nível do Lago Descoberto. E ela vem para cá através de bombeamento. São quantos quilômetros de lá para cá? 14 quilômetros em média. Hoje a gente está tratando em média 3.000 litros por segundo. Em janeiro de 2017, pela primeira vez na história, a capital do país teve que conviver com o racionamento. Foi adotado um esquema de rodízio em que cada região, a cada 6 dias, tem um fornecimento de água suspenso. Mesmo assim, 11 meses depois, em novembro, o nível do Descoberto, essa barragem aqui que abastece grande parte da região, chegou a 6%, o mais baixo. O governo até pensou em duplicar o esquema de rodízio. Não foi necessário. Agora, as chuvas voltaram, mas ainda não é suficiente. O nível chegou a mais de 50%, mas o racionamento ainda não tem data para terminar. Será que depois de tudo isso, a população mudou de comportamento? Uns gastam a quantia necessária, outros se excede, gasta mais do que pode. É água para molhar a rua, água para limpar a calçada, muita água para limpar carro. Tudo é consumo, né? Desregrado. Com a mangueira ligada, derramando a água e sem estar fazendo nada, só derramando a água. Como é um recurso finito e a gente está aqui só de passagem, assim, cabe a nós ter essa consciência e ter um outro comportamento com relação ao uso da água. Nós temos que fazer a nossa parte, com certeza. Acho que a grande responsabilidade é nossa e o governo também ele tem uma responsabilidade que é de fazer essa parte de conscientização. Reduzir, reciclar, reutilizar, respeitar. Os sinais da escassez estão aí. Hoje, mais de 1 bilhão de pessoas vivem quase sem água. Ou melhor, sobrevivem. Será que vale a pena continuar desperdiçando um bem tão essencial? Será que já não passou da hora de escolher o que realmente importa? Pensar na vida, pensar no planeta que é um só? Afinal, que mundo vamos deixar para os nossos filhos? E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. A seguir, o programa Argumento. O convidado de hoje é o senador Cássio Cunha Lima, presidente em exercício do Senado, que faz um balanço das votações da semana. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado.